Pix hoje ele é provavelmente o sistema não privado, digamos assim, de pagamento mais avançado do mundo. O Nubank foi uma quebra de paradigma no segmento, né? Sim. No aplicativo do Nubank, pedir aumento e os caras aprovaram na hora. Isso num banco tradicional, imagina, cara. O mundo do blockchain, ele já está crescendo tanto, ele já tem lá toda uma economia que vai ser uma onda que vai chegar forte e quem não tiver apto a surfar essa onda vai tomar vai tomar um caldo. E a gente começa a ver, né, os custos transacionais estão cada vez menores, né? Falando em blockchain, o custo é 0,00001. Tá ali, muito, né? Mais barato, já foi, né? Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje, meu amigo reluzente. Ron, vamos entender por que o nosso sistema bancário é tão bom, cara. Cara, é um tema fascinante, eu diria, cara, porque é uma indústria extremamente inovadora, puxa, né, as inovações tecnológicas e o Brasil, em especial, tem um destaque, né, que é curioso, né, das nossas questões do Brasil, mas nesse campo financeiro nós estamos anos-luz dos Estados Unidos e outros países, né? Então é um ótimo bate-papo para a gente falar hoje o porquê que o Brasil tem essa diferença em relação aos outros países. Exatamente. O que contribuiu aqui para a gente criar tanta tecnologia bancária, a gente ter tantos serviços financeiros como a gente tem hoje, tão acessíveis, né? Vamos falar um pouquinho dessa tecnologia. E para isso, quem está aqui com a gente hoje para falar isso? Eu sei que ele é do sindicato aqui dos arquitetos, mas apresenta ele para a gente, irmão. É o Luiz Mussa, é um amigo e um especialista no tema de arquitetura, né? Trabalha na Tecban e vai contribuir com a gente hoje aqui com esse bate-papo, enriquecer bastante sobre o tema, né? Por que o Brasil novamente tá na vanguarda da área tecnológica no segmento financeiro. Mussa. Opa, obrigado aí pelo convite, obrigado por esse assunto aí tão instigante, muito, muito propício aí para o momento quando a gente está falando do sistema bancário aí, né, do sistema bancário brasileiro. Tá tão em voga, né? Exatamente, tão em alta. E, né, eu me apresentando, sou o Luiz Mussa, gestor de arquitetura corporativa e inovação tecnológica, já aí com 25 anos de carreira. Gosto de tecnologia, né? Desde o Bit até a parte de negócio, finanças. Então, gosto ali de navegar em várias camadas. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que seja aí bem produtivo nossa interação. Sem dúvida nenhuma, cara. Vai ser excelente. Pô, com 25 anos de carreira, tu provavelmente você assinou um cheque, já fez um bet de compensação de... Pegava aquela folhinha de cartão de crédito, passava, assinava, né? Reco ali, o reco. Tirava o carbono do cartão. Então não tem cara melhor para falar sobre essa evolução com a gente hoje, Ron. Então vamos lá, porque a gente vai falar sobre por que o nosso sistema bancário evoluiu tanto, né? Como que a gente consegue ter o Pix aí como um melhor sistema de transferência de fundos, talvez, quiçá, do mundo, né, de relevância, de adoção e de tecnologia. Como é que a gente consegue fazer tudo isso com tanto legado em banco? Isso é um ponto para a gente discutir. É uma discussão interessante. Como é que a gente consegue ter tanta tecnologia se lá tá rodando COBOL ainda? Você quer entender? Vem com a gente, que tudo isso, ainda com uma pitada de como a IA vai alavancar tudo isso. Então, vamos lá vamos pegar o Mussa aqui e entender exatamente como funciona esse mercado. Vamos lá que o episódio está muito bom. Mas, antes disso, se você não deixou seu like ainda, se você não deixou seu comentário, se você ainda não segue a gente, faça isso agora, porque você tem a oportunidade de contribuir ainda mais com o PPT Não Compila, sendo nosso apoiador. Vai lá, vai no botãozinho de seja membro do YouTube e você vai contribuir aqui com um valorzinho pra gente poder remunerar a nossa estrutura. Precisa pagar o gel, né, cara? Precisa pagar. Pô, eu uso... Como é que vai o shampoo do Ron? Sabe quanto custa o shampoo desse homem? Então, por favor. Ajuda.
Isso aí. Se você não pode contribuir dessa forma, você já ajuda demais a gente contribuindo com distribuição nas redes sociais, posta um Reels, manda esse episódio para alguém que possa gostar desse episódio, que já vai ajudar demais a gente no crescimento do podcast. Vamos crescer essa comunidade, que a gente está aqui para trocar informação, conteúdo gratuito que vai fazer a diferença na sua carreira. Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Uma pequena contextualização aqui para a gente abrir a discussão do episódio, né? Recentemente a gente teve aí um bate-papo, uma pequena rusga entre alguns países, Brasil e Estados Unidos, e um dos pontos principais que foram destacados nessa questão comercial entre Brasil e Estados Unidos foi o Pix, né? E eu vi bastante matéria, vi bastante comentário sobre isso, de algumas pessoas tentando explicar o Pix para outras pessoas de outros países. E a galera achava meio que bruxaria, assim, sabe? Primeiro por não ser pago, por ser gratuito. E segundo por ser extremamente instantâneo, né? E a ideia de a gente, nesse episódio hoje, discutir um pouco do porquê que a tecnologia bancária brasileira é tão avançada, né? Eu sempre ouvi isso, mesmo antes de fazer o podcast ou de me tornar um executivo de tecnologia, de que realmente a tecnologia brasileira em serviços bancários era uma das mais avançadas do mundo. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir para a Europa e, cara, eu percebi que se usa muito dinheiro em espécie ainda na Europa. O uso de cartão, etc., não é tão popularizado, né? E quando você vai fazer compras pela internet em outros países e tal, você vê que é uma coisa um pouco mais quadrada, de fato, não é tão massificado quanto é aqui. A gente tem um problema de bancarização ainda da população brasileira que está se resolvendo aos poucos. E para fechar esse contexto, eu já ouvi alguns analistas economistas dizendo que o Brasil teve que aprender a ter uma evolução tecnológica bancária eficiente por herança dos tempos de hiperinflação. Você ter o pagamento de uma conta compensada hoje ou amanhã já faria diferença. Porque de um dia para o outro a inflação já fazia muita diferença no valor, né? Então, estamos aqui hoje para discutir um pouco disso. A gente falou brevemente sobre isso e eu queria aprofundar esse assunto no episódio anterior, né, que a gente falou sobre uso de dados, etc., no mercado financeiro, em investimentos. Eu queria entender um pouco mais sobre o setor bancário e como isso acontece. Moça, me dá uma luz, cara. Faça uma introdução aqui pra gente. Tá certo. Bom ponto, né? Eu acho que com esse assunto aí do Pix, né? Do atual cenário que a gente está vivendo, né? De tarifaço, de algumas investigações em cima do nosso sistema bancário brasileiro mesmo, é muito, muito propício aí a desfalar, né? Acredito, né, eu já trabalho aí no sistema, nos serviços financeiros há bastante tempo, mais de 10 anos em serviços financeiros, e eu acredito que boa parte da nossa evolução é por conta de nossa cultura, né? A cultura brasileira, né? Eu vou falar de cultura no sentido de fraude, né? A gente tem uma parte ali que o pessoal quer explorar, né? Nós exploramos por natureza, seja para o bem ou para o mal. Então, a gente tem um ponto ali de fraude em qualquer aspecto, né? Quando a gente faz uma catraca e depois coloca algumas barreiras, a gente sempre descobre uma outra barreira e aí a gente faz outras barreiras. Então, tem nível 1, nível 2, nível 3. Então, já é, né, um pouco aí cultural do nosso, né, o nosso jeito aí, Brasil.
Mas, enfim, tirando esse aspecto, isso aí fez com que, desde quando, né, com a Febraban, desde quando tínhamos ali o DOC, o TED, já tinha ali a organização, né, do pagamento interbancário e as câmaras de compensação, já eram evoluídas, já eram muito mais Sim. avançadas do que outros países. E aí agora com o Pix, né, que aí houve uma centralização, uma facilitação, né, de um certo modo, houve uma centralização do Banco Central e uma facilitação desse meio, né? Então, tirando intermediários, né, fazendo essa desintermediação e centralizando os dados, tendo controle dos dados e das transações. Então, isso aí trouxe uma série de pontos que a robustez do sistema Pix é muito grande e aí a centralização, o controle da transação no Banco Central diretamente. Então, com isso, o controle também aumenta, né? Diminuindo fraudes, diminuindo intermediação e uma série de questões. O Pix hoje, ele provavelmente, carece de fontes aqui, mais no nosso feeling, mas hoje ele é provavelmente o sistema não privado, digamos assim, Isso. de pagamento mais avançado do mundo, provavelmente. Né? Exatamente. Assim, pelo menos em termos de uso, até estava lendo uma matéria ali, o da Índia também é muito, muito rápido, né? A Índia tem ali, eu esqueci o nome, tem um sistema de pagamentos instantâneos, muito rápido, aguenta um volume ali gigantesco, mas em termos de adoção, de uso, o Pix é maior. Né? A gente tem um case de sucesso melhor. Se eu não estou enganado, também a China tem algo parecido também. Que você também usa o QR Code para fazer pagamento instantâneo também, mas eu não sei. Provavelmente deve estar no WeChat. Exato. Porque a sua vida está no WeChat. É verdade. Lá tem essa particularidade, né? Que é tudo em volta dos super apps, né? Que é o WeChat e tal. E que parece também que a intenção, pelo que eu vi uma apresentação um tempo atrás do Banco Central, é que o Brasil também, de alguma forma, também vá para esse caminho. Ou seja, você vai ter um super app que, independente se você tem em qual banco, em qual instituição financeira, cara, você vai fazer por esse super app. E aí, obviamente, com o Banco Central por trás ali, com as retaguardas, com segurança. Né? Eu vejo com muito bons olhos caso você tenha uma construção ali, por exemplo, de um ecossistema que já é bem robusto, na minha opinião, de tecnologia, que é o próprio GovBR, né? Evoluiu muito, né? Desde a assinatura eletrônica, o ecossistema do Banco Central. A coisa que é mais da minha praia aqui, questões de saúde, se você tiver processo de interoperabilidade com prontuários ligados ao GovBR, cara, seria um puta case de sucesso de digitalização de fato de um Estado, o Estado digitalizado, né? Isso seria incrível, né? Mas o ponto que eu queria resgatar aqui contigo, moça, é que você tocou num ponto muito bom. A gente já tinha TED, que, cara, era near real time. É verdade. Caía em pouquíssimos minutos ali, né? E isso já é uma herança de uma evolução bancária que a gente tem aí de anos, né? É verdade. E que vem da nossa cultura e muito provavelmente da nossa condição de inflação, de ter que ter essa movimentação de dinheiro de uma forma mais ágil do que um país que, por exemplo, tem inflação negativa, como o Japão já teve, Estados Unidos já teve, né? Então, por que eu vou acelerar uma transação se eu posso manter o dinheiro e esse dinheiro provavelmente vale mais hoje do que vai valer amanhã, né? Melhor, vai valer mais amanhã do que vale hoje. E como você falou, né, Wellington, na Europa, quando você olha na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal ainda usa cheque, ainda assina só o canhotinho, né? O canhoto do cartão de crédito ainda é na assinatura. Cara, é verdade, a gente assinava canhoto do cartão de crédito. Não tem mais o PIN, né? Lá eles não usam o PIN. Então, eu falo, puxa, ainda... Né, assim, a questão de fraude é tão minimizada lá, é tão mais tranquilo, né? Por uma série de questões, mas...
puxa, ali ainda a assinatura vale, o verdade. cheque ainda corre, então tem umas coisas ainda que parecem até É um antigas pra negócio gente. quase que assim, impensável no Brasil, né? Eu acho que nos Estados Unidos até hoje é assim, você passa um cheque, uma semana depois o cheque é compensado. Exato, Cara, é um exatamente. negócio... Pra gente é surreal isso, né? Cara, uma semana depois, bicho. É impressionante, Impressionante, realmente. né? E uma coisa que eu acho muito curioso é o Brasil em relação a esses outros países, se você coloca no nível de potência econômica, o país, ele não está em pé de igualdade com a China, com os Estados Unidos. Uhum. A Índia tem um pouco mais de defasagem econômica, mas também é uma potência que tem crescido muito rápido, né? Então a gente tende a imaginar que proporcionalmente os investimentos no setor bancário não fossem tão grandes quanto são nessas economias, né? Mas a necessidade faz o avanço, né, moça, como você colocou. Exato. A gente tem uma cultura aqui que Desafia, né? desafia e requer um pouco mais de investimento, É isso né? aí, é isso aí. Então faz com que a gente tenha uma robustez muito maior do que teria em outros países, né, cara? É verdade, né? A necessidade é a mãe de todas as coisas, né? A gente brinca. Exato. Então realmente, o Pix, ele é o primeiro pagamento, né? O primeiro meio de pagamento já do Brasil, né? Ele já passou o dinheiro está em segundo lugar agora, mas ainda, eu trabalho na TecBan, a TecBan é dona do Banco 24 Horas, dos ATMs, mas quando você olha algumas realidades do Brasil, é interessante você ver que o eixo Rio-São Paulo, né? Rio-São Paulo, Curitiba, é muito diferente de quem está longe. Muitas vezes a pessoa, no dia do pagamento, recebe, pega ali um barco, 2 horas de viagem e faz a compra, retira o dinheiro nos ATMs, né, no Banco 24 Horas, retira o dinheiro, faz uma compra, faz a compra de mercado e volta depois de 2 horas de barco de volta. Então, é uma realidade completamente diferente. Então, o Brasil, com um tamanho continental, ainda tem, né, mesmo com o Pix, um sistema super avançado, a parte de infraestrutura, de conectividade ainda Ainda é um problema. Ainda é um problema, não chega em alguns lugares, né? São vários Brasis dentro de um só, né, cara? Exato. Várias Eu realidades. lembro um varejista, acho que era mexicano, chamava Eletro, que eu achei genial na época, isso deve fazer uns 5, 10 anos, que ele fazia um esquema de pagamento por semana, porque principalmente no Nordeste, o pessoal que trabalha, enfim, alguns trabalhadores recebem por semana, então o cara, em vez de fazer o parcelamento mensal, ele faz o parcelamento semanal. Porque quando o cara recebe o dinheiro, então, ele pode pagar a prestação, sei lá, do bem que ele comprou e tal. Porque exatamente essas particularidades. E aí o problema que o Brasil tem, que está caindo bastante, que é a falta de... os desbancarizados, né? Exato. São o pessoal que realmente lida com dinheiro, dinheiro físico mesmo. Sim, né? sim. Eu acho que isso a tecnologia ajudou muito também, né? Porque se a gente pegar uma realidade de, cara, 20, 25 anos atrás, onde era tudo resolvido numa agência bancária, né? Cara, quantas vezes eu me lembro de fazer serviço de motoboy para minha mãe, para meu pai, ou para a empresa que eu trabalhava, que você perdia uma tarde inteira numa fila de um banco. Gigantesca. Verdade. Sofria, né? Cara, isso era inacreditável, tudo baseado em papel, etc. E você não tinha como fugir dos grandes bancões, né? E esses grandes bancões tinham uma série de burocracias, como toda grande empresa tem, para o cara se bancarizar, né? Eu acho que a gente teve um momento, e aí eu não tenho conhecimento de mercado, talvez vocês possam contribuir. Em algum momento a gente começou a ter essas fintechs, que hoje não são mais fintechs, não são mais startups, mas PicPay, Mercado Pago, o próprio Nubank, que começou a C6, que começou a ter uma penetração muito mais fácil. Você não precisa de uma agência, você tem um app. Claro que o momento de tecnologia era outro, até uma pessoa mais humilde, sem bancarização, já tinha um aplicativo de celular, conseguia fazer isso.
Então isso ajudou com que o Brasil engrenasse um pouco mais nesse engajamento e crescesse mais o ecossistema nisso, né? Cara, eu, por exemplo, hoje eu tenho minhas contas bancárias de bancos grandes, mas a minha conta corrente é de fintech, né? Não vou falar o nome aqui porque não está me patrocinando, mas ela começa com M e termina com P. E que é o dinheiro que eu uso ali no dia a dia, etc. Porque e isso é uma coisa que é curioso, porque mesmo sendo uma empresa menor que um banco gigante, é uma conta corrente que tem liquidez e rendimento de 100% CDI diário. Isso é loucura. Cara, deixa lá parado. Então, facilita. Eu nunca vi ninguém dessa empresa. Eu não tenho um cartão dessa empresa. Eu tenho só um aplicativo. E ela não precisa ter agência. Então, a facilidade de acesso ficou muito fácil. Né? E te dá retorno. Né? Então, a gente passou por esse período onde a tecnologia facilitou a população ter acesso aos serviços financeiros, né? Verdade, habilitou, né? Habilitou esse CDI, né? Com X%. Às vezes eles otimizam em algumas camadas, né? São mais leves e aí conseguem dar algumas melhorias aí em termos de taxas, né? E produtos financeiros melhores, né? Ao passo que alguns bancões a gente tem a conta justamente porque... né, ou porque já tinha, né, já é um relacionamento de longa data, ou porque realmente assim é algum financiamento, alguma coisa maior que você precisou, mas ela não dá os mesmos produtos que você tem em umas contas menores, né, atrativos, né? E sem contar que, cara, a vantagem, né, para mim, inegável que o Nubank foi uma quebra de paradigma no segmento, né? Sim. Que fala, você fazer tudo pelo app. Eu lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos, queria comprar uma coisa, sei lá, na loja da Apple, o meu cartão não tinha um limite específico, eu fui lá na hora, no aplicativo do Nubank, pedi aumento, os caras aprovaram na hora. Isso num banco tradicional, imagina, cara. Você tinha que ter que voltar, aí você ia no gerente, ele ia te vender um título de capitalização. Exato. É verdade. Pois é, aumenta o relacionamento com a gente, né? Isso, aumenta o relacionamento. Isso, aumenta o relacionamento aqui. Eu vou te falar que até hoje ainda assim, viu? Os tradicionais até hoje ainda assim, quer te empurrar um seguro, quer te empurrar alguma coisa para... Pois é, isso que eu acho que rompeu, né? A gente criou uma categoria de bancos ágeis, digamos assim. Cara, pô, meu salário cai no bancão. Pingou, velho, vai pra minha outra conta. Mas não fica 10 minutos, cara. Porque, cara, lá eu sei que no dia seguinte, pelo menos uma cervejinha de rendimento eu tenho. Entendeu? Então, é uma outra visão, né? Agora, moça, uma pergunta. E aí agora a gente vai começar a descer um pouco mais no técnico. Vamos lá. Que eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem curiosidade. A gente sabe que os bancos têm grandes legados, né, cara? Com certeza. Né? E eu trabalho na área de saúde hoje, mas já trabalhei em seguradora também relacionada à área de saúde. E a gente tem lá aquele mainframezão bonito, aquele DB2 rodando redondo, bonitão. Cara, como é que, do ponto de vista de arquitetura, a gente consegue ter uma evolução tecnológica na ponta, no CX, na experiência do usuário, tão plena como a gente está falando aqui, de Pix, aplicativo, etc. E por que a gente ainda tem uma casa de máquinas ainda rodando a luz de velas? Essa pergunta é do milhão, né, Wellington? Essa pergunta é difícil de responder, né? Puxa, eu acho que são vários motivos, né? Assim, apetite a risco, né? Tem C-level, né? CIO, CEOs que são mais ousados. Puxa, né? Sendo de arquitetura, né? Sou um cara de arquitetura, né? Você também, o Ron conhece bastante também. Então, a gente sabe que as interfaces, as camadas que intermediam ali um front-end de uma operação, de um back-end, um batch, né? É sempre uma solução muito cômoda, uma solução fácil, né? Faz a camada de interface, puxa,
deixo uma experiência maravilhosa para o meu cliente, ele vê ali a fachada bonita, brilhando, né? E para trás ali a cozinha suja, tal, a panela suja, tudo sujo, né? Então, é uma solução, né, muito conhecida, muito usada no mercado. Mas aí eu acho que existem, novamente, apetite a risco, apetite a operação mais ágil, quando a gente fala da transformação digital, eu acho que isso aí mexeu alguns pilares, algumas bases para um novo modelo de produtização, da forma que se cuida dos produtos e das funcionalidades de uma empresa, né? De um produto ou de um serviço. Então, eu acho que com a transformação digital, ele conseguiu separar melhor algumas operações e aí, assim, puxa, nesses produtos aqui, nessas verticais, eu consigo dar uma nova agilidade, uma nova experiência. Puxa, esses aqui, crédito e débito, que é feito há sei lá quantos anos, né? 400 anos, 500 anos, é ainda do mesmo jeito, vamos mais devagar, vamos transformando mais devagar. E aí, eu acredito que apetite ao risco, aí tem uma série de itens aí, né? Agora, você acha que... Agora, com o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, a inteligência artificial, isso de alguma maneira pode ajudar nesse processo de pegar o legado, né? Então você tem tecnologias antigas e de alguma maneira conseguir modernizar agora de uma forma mais rápida, porque é o que a gente fala aqui, né? Eu trabalhei na Sun em 2000 a 2006, cara. Naquela época já se fala, não, o mainframe vai morrer porque a Sun tem uma solução. A IBM não deixa. Ela vai lá com o desfibrilador, ó. Ela ressuscita. Cara, nós estamos em 2025 e o mainframe tá firme e forte. Você vê a caixa lá, a caixa firme e forte, tona lá, o Z. Né? E aí eu fico imaginando, será que esse momento talvez seja um momento de, cara, talvez seja mais fácil agora, né, em teoria, de conseguir migrar para tecnologias mais modernas, né, mais flexibilidade, microserviço, enfim, porque ainda a gente vê, ainda nas conversas ainda tem muito DB2, barramento ainda antigo que ainda custa caro pra caramba, e aí, de novo, cara, tá funcionando, é mais barato manter do jeito que tá, porque se tiver um problema e eu ficar meia hora parado minha conta corrente, cara, não vai pagar o investimento que eu vou fazer aqui da troca, não vai justificar, porque meia hora parada é muito maior do que... Exato, né? Puxa, é um bom ponto, hein, Ron? Eu acho que essa pergunta é pertinente. Veja, realmente, o mundo mudou bastante, né? A gente tem novas tecnologias, cloud, né? Cloud é uma grande habilitadora. E aí, pegando até o gancho da cloud, eu estou até para fazer um post no LinkedIn disso, né? Quero fazer um post que já tem um tempo que está ali martelando. Puxa, se a gente pega a pirâmide, né, como se fosse uma pirâmide e fala ali, né, ó, negócio, né, na ponta da pirâmide, negócio, experiência de usuário, produtos, né, aí na camada intermediária, desenvolvimento, né, o time de desenvolvimento, quem está mão na massa, e embaixo ali a operação, infraestrutura. Quando você olha ali do modelo antigo, a cloud, ela já achatou essa base da pirâmide, porque a gente precisava de um time muito grande de infraestrutura, Verdade. Infraestruturas gigantescas, mainframe e outros mais. Uma operação inchadíssima. Inchadíssima, então tinha muita gente para cuidar. A cloud, com toda a automação que tem, com toda a agilidade, né, poucos cliques, ela achatou. Com a IA, vai acontecer, eu acredito, que na camada de desenvolvimento. Então, a gente ainda tem bastante gente desenvolvendo, tem ali, não vou dizer que vai, né, que o desenvolvedor vai morrer, né, nada disso, mas ela vai achatar muito, porque a IA vai trazer produtividade no código, na revisão, nos testes, na arquitetura, numa arquitetura base, pelo menos, né, num template, né, Wellington? Então, blueprint, etc. Blueprints. Então, a gente já vê os diagramas sendo feitos. Então, novamente, a base, a pirâmide está
achatando de baixo para cima. Então, o que vai sobrar ali na ponta é o cara do Figma, do UI UX, pedindo ali, fazendo o layout dele e pedindo, ó, pode codar e faz o deploy em tal cloud. Então, vai ter uma automação, um nível de automação muito grande, tá? Eu acredito, talvez ali em 5 anos, eu acredito que isso aí vai estar bem factível. Também factível, né? Um ponto interessante, Mussa, que você colocou a gente tem aqui a IA facilitando bastante essa transição, né? E talvez até ajudando em estrangular e modernizar o próprio legado, né? E eu queria estender essa pergunta quando a gente fala da operação de TI, de fato, porque você deve ter essa experiência também, eu passei por isso trabalhando com seguradoras. Quando você tem um core extremamente engessado, intocável, como você falou, operação de crédito e débito, tá no COBOL rodando há 50 anos e ninguém quer mexer naquela porra porque sabe que tá funcionando. Você cria uma operação de TI que ela aumenta a complexidade quando você fala, aí entrando até um pouco numa disciplina que a gente gosta muito de cadeia de valor, né, que é a operação fim a fim. Sim. Você aumenta a sua complexidade do parque tecnológico, muitas vezes tendo um pedaço em baixa plataforma, um outro pedaço em alta plataforma, porque esse core você não consegue mexer, mas faz parte de uma cadeia de valor transversal que elas são inevitáveis, elas vão estar conectadas, né? Então, às vezes, você tem que, para a mesma operação de negócio, ter um DBA DB2 um DBA Oracle, porque você tem, para facilitar a experiência, um cara trabalhando em Oracle na baixa, mas tem que ter aí ali um cara, um coboleiro, etc., trabalhando ali, né? Verdade. E isso aumenta muito o custo de operação de TI, né? E a gente sabe que para chegar ao nível de eficiência que a gente tem hoje, é inevitável que você tenha esse custo porque não dá para rodar tudo em COBOL. Sim. E também não dá para tirar do COBOL e botar no Oracle. Então vamos conviver com esses dois caras, né? Quando a gente coloca a IA achatando isso, você não acha que talvez a gente tenha que ter um insight do próprio executivo, como você falou, para abraçar um pouco mais esse apetite ao risco e falar, cara, dá pra gente fazer essa operação de crédito e débito um pouco mais real time, cloud native, rodando bonitinho e etc, sem depender tanto de alocar tantos MIPS assim no COBOL? É uma boa pergunta. Realmente, né? Quando a gente faz essas camadas, as interfaces, acabam crescendo os times, né? Aí eu preciso do cara do Oracle, do MySQL e o cara do mainframe, do DB2. Então, você também acaba crescendo os times, né? Conforme você vai criando interfaces. Sua operação incha, camadas, né? Exatamente. Assim, aí existem vários fatores, né, Wellington? Aí política. Te botei numa saia justa gostosa agora, hein? Porque assim, crescer os castelinhos também está na natureza do ser humano, né? Fala, pô, eu também vou ter mais gente aqui para cuidar desse banco e desse outro. É mais headcount, é mais orçamento, é mais. Então, eu vou crescendo o meu poder dentro da empresa. Mas aí é um outro fator, não tecnológico, mas. Né? Quando a gente fala de empresa, você acaba crescendo. Puxa, já que tem essa interface, eu vou precisar de mais um cara, vou pedir para RH e acaba crescendo. Né? Mas em termos tecnológicos, puxa, eu acho que poderíamos ter mais o apetite ao risco operacional. A gente pode ter. Aí é onde eu acho onde vem essa parte de verticalização, né? As verticais e produtização. Quando a gente faz uma verticalização, um produto fim a fim, e ele está totalmente apartado, não necessariamente vai ser mais enxuta, pelo contrário, às vezes você pega ali, né, você tem uma pessoa com a mesma função para um produto e você vai precisar do mesmo cara ali na outra squad para a mesma função. Então, você acaba tendo mais gente. Mas imaginem vocês, se eu tenho um produto que está crescendo, está escalando, eu consigo pegar, fazer uma cisão desse produto da empresa e ele crescer
né, faço uma cisão e ele vira uma empresa apartada. Então, ele cresce e tem uma vida própria. Então, assim, ele dá um nível de agilidade para a empresa diferente e riscos operacionais diferentes também. Então, assim, esse produto aqui, tá tendo escala, tá tendo dinheiro, tá tendo volume, beleza, vou cortar aqui e ele cresce sozinho, ele vive sozinho como uma empresa nova, whatever. Esses outros produtos aqui, puxa, eu preciso ter mais controle, o apetite a risco ele é um pouco diferente. Esse aqui eu posso dar um pouco mais para esse aqui um pouco menos, mas, novamente, eu acho que a verticalização, ambientes separados, não necessariamente ele é mais barato, né, a produtização, mas ele te dá uma flexibilidade corporativa, uma agilidade corporativa diferente. Exato. Né? Que é melhor que você ter equipes totalmente horizontais. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Exato. Não quero transformar num episódio de arquitetura, tá, Rom? Mas eu tenho uma outra pergunta para fazer aqui que eu acho interessante. Quando a gente tem essas verticais e os produtos autônomos, etc., os times bem compostos, né? Então, beleza, você cuida desse produto, quer determinado uma cadeia de valor, etc. Voltando no ponto da modernização de legado, você não acha que faz muito sentido, por exemplo, falar em plataforma de desenvolvimento nesse sentido? Porque aí você pode ter um core plataformizado, que aí você vai ter esses produtos operando em cima de uma plataforma, que você pode modernizar de uma forma agnóstica e abstrata, com, cara, operação de débito, crédito, ou de pagamento previsto, etc., que é um core de operações que são comuns a todo mundo, e você tem uma plataforma, e você desenvolve os produtos em cima disso. Então, cara, por favor, gente, acredita na arquitetura, dá para fazer. Isso aí. Acredita. Porque você pode ter uma plataforma de serviços que vão atender os produtos internos, né, cara? É verdade. E aí você consegue prover essa modernização e prover para cada produto. Que, cara, importa se o cara desenvolveu em Node com Oracle, aquele produto, cara, usa a plataforma aqui que você tem operação core de débito e crédito aqui. Enfim, não sou da área bancária, estou só dando palpite, tá? Não, mas é interessante essa questão de plataforma, né? Nos últimos anos surgiu muito o domínio de engenharia, né? Engenharia de plataforma, que aí né, tem ali né, o backstage, enfim, tem outros domínios, né, conectados ao DevOps, mas quando você coloca engenharia de plataforma, templates, né, que é onde você reutiliza core, né, o core da empresa. Fala, puxa, você precisa do débito e crédito? Tá aqui. Né? São essas APIs, são essas funções, tá aqui, utiliza. E se precisar separar, vamos dizer que esteja produtizado né, e você vai fazer uma cisão, né, uma empresa ali que cresceu e você precisa trabalhar de um jeito diferente, também você pega ali essa parte do core e ele pode levar, né? Assim, o banco de dados, né? A questão de banco de dados. A arquitetura está moderna e modularizada para poder ser separada também. Então, né? Você pode copiar e seguir com a vida com essa empresa, né? Mas eu acredito veementemente na engenharia, na arquitetura modular, né, em plataformas. Eu acho que plataformas é o nome da vez, né, Wellington? Pois é, cara, a gente tem que estimular o reuso porque os times têm que ser independentes, né? E a gente precisa modularizar o que é core, né? Acho que
cada vez mais isso tem que ser uma tendência para poder dar liberdade para os Eu desenvolvedores. imagino que isso acaba sendo um grande apelo também pela questão da dinâmica da indústria, né? Do segmento financeiro, cara, que é extremamente ágil, volátil, né? Cada uma hora um lança um produto, outro lança outro, e você precisa ter que ser ágil para poder... As fintechs que a gente falou agora, né? Exatamente. Agora há pouco, realmente, tá muito rápido, né? Estão emergindo ali produtos diferentes cada dia mais, né? Então, eu imagino que isso, para quem tem plataforma e dá essa flexibilidade, eu creio que isso ajuda muito exatamente, cara, para você lançar um produto, precisa combater a concorrência com esse tipo de produto, e isso vai te dar muita agilidade, imagino. Né? A gente vê ali o CDI de tal banco é 110, o CDI do outro é 120, é 130, 140, você vê 200% de CDI, nossa, como consegue, né? Pois é. Enfim, é mais para atrair clientes, né? Exato. Cara, uma pergunta. Quais são os desafios que você vê de tecnologia hoje no setor de serviços financeiros? Vou falar só serviço bancário, porque acho que serviços financeiros ele abrange muito mais, né? E aí, falando tecnicamente mesmo, de arquitetura, eu quis tocar no ponto do legado, porque eu acho que é um problema que a gente tem muito no financeiro, tem muito no mercado de saúde também, que todo lugar, né, fez deploy hoje, amanhã é legado, acabou. É verdade. Mas em relação aí falando até um pouco mais de arquitetura corporativa, relação com o negócio, etc. Quais são os desafios que você vê hoje, cara? Puxa, são muitos, hein? Escolhe aí um. São vários. Assim, quando a gente olha a arquitetura corporativa, né, que olha visão, roadmap, estratégia, né, que é mais estratégico, a gente olha capacidades. Vou fazer um statement aqui novamente, que eu acho que deve ser o 12º statement que eu faço isso sobre arquitetura corporativa, mas eu tenho que levantar essa bandeira de novo. Gente, a arquitetura corporativa não é uma arquitetura de solução que atende a corporação inteira. É uma arquitetura que entende o negócio e traça a estratégia de tecnologia. Então não entenda como arquitetura corporativa, não, é o arquiteto corporativo, então é o cara que atende... Não, ele não é arquiteto de solução. Ele pode ser um arquiteto de solução e também ser um arquiteto corporativo, mas a arquitetura corporativa é outra disciplina. Se quiser complementar... Não, é isso aí. Muitas vezes o pessoal acha que é o mesmo domínio, né? As arquiteturas, tudo é uma arquitetura só, mas a arquitetura corporativa olha muito mais o negócio, capacidades, né? Tá muito mais ligado ao negócio do que propriamente a TI, as caixinhas ali, aos componentes que a gente tá com uma perna lá, uma perna cá. Exatamente. Então, né, quando a gente fala de serviços financeiros e o desafio de arquitetura, eu vejo alguns, né? Eu vejo alguns olhando assim, futuro, né? Olhando visão, futuro. O mercado está mudando muito rápido, como o Ron falou, e talvez até mais rápido do que a gente esteja vendo. O blockchain está aí, né? Os pagamentos transfronteiriços. Assim, o mundo do blockchain ele já está crescendo tanto, ele já tem lá toda uma economia que vai ser uma onda que vai chegar forte e quem não tiver apto a surfar essa onda vai tomar vai tomar um caldo. Então, um caldo gostoso. Exato. Então, assim, tá tão grande já o mundo das criptos que já é um mundo novo, já é uma economia nova, é uma economia descentralizada, desplugada de governos, inclusive, né? Por exemplo, o Bitcoin, ele não tem governo que controla. Então, aí a gente volta a toda uma geopolítica, todo um mundo diferente. Então, novamente, olhando na perspectiva de arquitetura corporativa, visão, né, de serviços financeiros, você olha ali do Dubai, países dos Emirados Árabes, puxa, eles já têm ali algumas coisas muito avançadas, a China também. Então, novamente, o mundo do blockchain tem que estar preparado, porque eu acho que ele vai varrer muito, muito rápido a economia de quem está com um mainframe, entendeu? Não vai acompanhar, né? O próprio Banco Central já tem a iniciativa do Drex. Exato.
que é bacana, né? O Drex é um modelo muito interessante, embora, né, os Estados Unidos optou pelas stablecoins, por motivos também geopolíticos. Não sei o quanto vocês têm acompanhado, mas até acho que foi ali final de julho, eles aprovaram o Clarity Act e o Genius Act, né? Que visam a regulamentação das stablecoins. Então, as stablecoins, eles querem disseminar as stablecoins com lastro no dólar. Eles simplesmente querem fazer o spread do dólar pelo mundo, porque sabem que tem ali um jogo geopolítico com China, BRICS. Inclusive o Brasil, acho que nós somos pivô também dessa briga por causa do BRICS. Sem dúvida né, nenhuma. com essa discussão aí toda do PIX. Né? Eles querem olhar o PIX como um pretexto, talvez. Aí. Eu já ouvi rumores de o Drex ser, inclusive, uma moeda inter-BRICS. Para transações. Por já estar. Porque a maior crítica do Drex é ser centralizado somente no Banco Central. Né? Ou seja, eles querem deixar nos BRICS, né? Isso aí, você pode expandir o BRICS para ter nós de validação entre todos esses países. Puxa, legal. E aí você não teria só uma centralização do Banco Central, porque hoje o Drex ele basicamente está uma operação para operação interbancária, né? Não chega na pessoa física. E aí você teria o Drex como um validador inter-BRICS, como um SWIFT do bloco. Sim, um SWIFT do bloco, é isso aí. Aí o Trump vai dar camalhota. E eu acho que é por isso, todas essas ameaças... também tem esse pano de fundo. Tem um pano de fundo, exatamente. Então, assim, eu não sabia do Drex como uma moeda ou como um sistema de validação entre todos. Não é informação, é especulação que a gente viu, que eu vi em fórum, tá, gente? Não tratem como informação, pode ser rumor. Sim, tá? sim. Mas é uma Mas ideia. Me parece muito razoável. Razoável. Mas novamente, estamos falando de blockchain, criptos. Eu acho que essa onda aí a gente tem que estar preparado no mundo de serviços financeiros. E aí converge com o legado. Puxa, como é que você vai falar blockchain com mainframe, COBOL? Não faz sentido nenhum. Então, aí é o desafio da velocidade, do legado, falar, puxa, investimento para modernizar, todas essas coisas aí que são desafios de CEOs. E é muito louco, porque quando chegou primeira onda do Open Banking, eu estava trabalhando na seguradora ainda. Cara, voou barata naquela sala de reunião para tudo que foi lado. Para tudo que foi lado. Porque você tinha que fornecer extrato, etc., para outras instituições, etc. E não tinha a menor condição. Não tinha a menor condição. Porque estava tudo preso num DB2 com COBOL. E aí? Como é que faz isso? Cara, foi criando camadas, né? Lógico que você vai fazendo camadas. E aí entra, né, nossas soluções de arquitetura, né? Virtualiza o DB2 num banco em memória. Enfim, vai criando camadas até você conseguir chegar lá na frente. E eu tenho um pouco de receio, para não dizer ceticismo, se a gente não vai ficar perpetuando isso para sempre, sabe, cara? Porque parece que tem algumas coisas que são intocadas, assim, sabe? E eu tenho informações dessa empresa por onde eu passei que, cara, tá lá ainda, tá rodando e recebe atualização. Esses dias eu estava conversando com um arquiteto meu, que foi da minha equipe. Agora o Z, não sei o que lá do mainframe, ele expõe o web service. Como assim, cara? O Tiranossauro Rex criou asa. Peraí, gente. De novo, cara. Aprendeu a voar o Tiranossauro Rex. Isso é curioso, né? Estamos no 2025 e ainda tá firme. Aí forte, entra outras pressões, né? Porque IBM está lançando atualização, é um modelo de billing que é extremamente favorável pro vendor, é confortável para quem tá lá, né? E, enfim. É confortável para um monte de gente, né? Para o fornecedor, para o gestor dessa caixa, né? Enfim, tem uma conformidade, né? Mas aí eu acho que é interessante, por exemplo, um choque como esse, porque
começa a mexer um pouco em umas estruturas de, cara, será que essa conta tá se pagando mesmo? Será que isso aqui realmente tá valendo a pena, sabe? E a gente começa a ver, né, os custos transacionais estão cada vez menores, né? Eu digo, em blockchain, falando em blockchain, o custo é 0,00001. Sim, tá ali, muito né? mais barato do que já foi, né? Exato, exatamente. É porque também muita gente confunde Bitcoin com, né, blockchain em si, né, Sim. com a tecnologia. Mas, novamente, a gente já vê né, o mundo, o DeFi, né, o Decentralized Finance, o SocialFi, que é o Socialized Finance, tem GameFi, GambleFi. Então já tem, o Gamble é o do poker, né? O poker, os jogos de apostas, né? Os bets em Os geral. bets em geral já na cripto. Então, puxa, né? É um grande livro, né? De registros imutáveis e que, como transação funciona muito bem. Então, toda e qualquer transação vai ficar ali. Então, enfim, desafios aí de arquitetura, de mudança tecnológica, tem muito. E de visão de negócio também. Visão né? de negócio também, né, Wellington? Eu fico imaginando também uma outra mudança grande, mas ainda tá, não está andando na velocidade que deveria, porque por várias questões, mas, cara, a computação quântica, né? Que é outro mundo, outro. Isso Em também relação à segurança, Sim. vai mudar completamente tudo que a gente imaginou até hoje, né? Indo um pouco nessa linha, Rom, e olha que interessante. Não sei se vocês já ouviram falar do H2A, da arquitetura, não arquitetura, né? Mas o pessoal já está falando, né? Tem o B2B, B2C, aí agora tem o A2C, né? Agent to Consumer, Isso. né? Os E o negócios. A2A, que é um protocolo de comunicação de agente para O agente. A2A é o agente falando... Que esse que foi que o Google lançou, não? Isso. Ele teve até uma confusão aí que o pessoal achou que era uma concorrência com o MCP, mas é outra finalidade, né? Na verdade, assim, é a gente fazendo negócios Isso, com a com a gente, gente, né? é. Então, é um business entre agentes. Olha só, eu não sei se vocês conhecem, tem ali como é que eu posso dizer? É um guru, né? Um guru, né? Guru de tecnologia, né? Vamos dizer assim, futurologia, estamos falando em futurologia aqui. Imaginem vocês que agora com as IAs, né? Tem agora os agent to agents, né? Imagina, tem ali uma IA que faz serviço de advogado, né? De advocacia. Sei lá, faz uma petição, faz alguma coisa assim. Tem uma IA especializada. E eu tenho ali uma outra IA que fez um serviço e precisa de um advogado, né? Então, uma IA consome serviço de outros. Aí eu pergunto para vocês, IA pode ter conta em banco? Não, né? Então, a IA pode ser que não tenha uma... Ela em si tem uma conta corrente, mas ela não poderia ser uma procuradora minha, por exemplo. Pode ser. Porque aí, eu quero pegar o gancho do que a gente falou sobre o DeFi. Nesse processo que você descreveu, se eu tenho um A2A, agente com agente conversando aqui num processo, como por exemplo, parte contra parte de um processo, e sei lá, eu tenho um agente estatal que é o juiz. Cara, tudo isso pode ser definido no smart contract. Eu posso, inclusive, segurar valores no smart contract e dependendo do resultado daquele smart contract, daquele protocolo que ele é rastreável, que ele é auditável, etc., eu posso colocar o ganho de causa e colocar numa determinado agente um valor, etc., que pode ser o meu representante. E como é que a gente lida com isso? É isso aí, Wellington. Eu acho que assim, IA não pode ter conta em bancos. Onde elas vão transacionar? Blockchain. É onde elas vão estar. Por que eu vou para o sistema atual financeiro? Não faz sentido. Eu estou ali, agente com agente, né? Fornecendo serviços, né? O advogado, o procurador e, né? Vamos dizer assim, agentes ali fazendo serviços específicos.
elas vão transacionar numa blockchain com smart contract, já com o serviço precificado, né? Previamente precificado, e é ali que vai acontecer essas camadas. E aí, obviamente, alguns né, seres humanos ali, ou empresas que estiverem por trás desses agentes, aí sim teriam, né, o resgate, aí fariam um resgate dessa grana. Digo, cara, isso é uma puta quebra de paradigma, né? Você ter o teu agente que vai ter autonomia para negociar com o agente dele. E... Cara, você imagina o ganho que a gente pode ter no processo judicial disso? Porque, cara, hoje os caras usam... Vamos ser honestos aqui. Você, advogado, que tá nos ouvindo. Se você quiser vir aqui dar o seu testemunho e gravar com a gente, vem. Você escreve uma petição de 30 páginas. Você acha que a galera lê aquela porra? Não lê, velho. Não lê. É igual classe Java, que é gigantesco, verboso. Você vai direto lá na regra de negócio. Você não lê porra nenhuma daquilo lá, mano. Então você tá usando hoje o Copilot do ChatGPT para te ajudar a fazer uma petição que ninguém lê, que poderia ser simplificado, menos verboso, registrado no smart contract, cara. É isso aqui, ó. São essas razões, etc. Cara, porque eu falava isso muito do desenvolvimento de software, né? Aliás, eu tenho alguns haters no pessoal que comentava, pô, não, porque fala que programação é artesanal. Cara, programação é artesanal. Não faz sentido você desenvolver software escrevendo letra por letra mais, cara. Você tem, importante a sua capacidade de abstração e a sua capacidade de componentização. É isso. Programar é isso, não é escrever linha por linha, né? E a IA tá aí para isso. Acho que, cara, no mundo jurídico é a mesma coisa. E em outros mundos também é isso, cara. É muito texto, muito esforço para pouco conteúdo. Aí o que o juiz faz quando o cara escreve uma petição de 30 páginas? Põe no chat GPT e manda, resume pra mim o que esse cara quer. Porque, entendeu? Então vamos botar esses agentes e vamos fazer um smart contract. Vamos botar eu acho que isso é inevitável. Eu também acho. Eu acho que isso é inevitável. É futuro, já é o caminho. É o né? caminho. É o caminho não natural, tem como, né? cara. Não tem como. Também enxergo isso também. Cara, assim, eu também vejo que vai ser o caminho, mas eu fico só pensativo, por exemplo, que saiu acho que foi semana passada, que o agente foi lá e deletou um banco de dados. Mas cara, isso vai passar por uma curva de maturidade. Cara, então ele falou, pô, será que eu daria liberdade para um agente fazer negociação? Tudo bem. Putz, cara, eu não sei. Imagina a Skynet ali apertando o botão ali dos mísseis. Porra, né? cara. Já pensou? Mas um banco de dados, nada é um preju, né, cara? Sem dúvida. Não, e você viu que ela deu desculpa. Deu desculpa para se proteger do que tinha feito. Tipo, né? Ou seja, ela foi treinada com uma massa de dados de desenvolvedores de verdade. Um abraço, meus amigos desenvolvedores, desculpa a piada. Mas ela deu uma desculpa, provavelmente ela falou que funcionou na máquina dela. Né? Verdade. Mas eu vejo muito isso, Ron, que faço um paralelo, que assim, a gente tem um privilégio, né, de estar no ápice da carreira profissional, no auge da maturidade como seres adultos e profissionais, de ver isso nascer, né? Sim. Eu acho que a gente não vai ver isso daqui a... Você foi bem otimista, 5 anos? Talvez, eu diria... tá tão rápido que eu acho que eu vou no teus 5 anos, Tá rápido demais. Tá muito rápido, mas eu vejo esse ceticismo que a gente tem, mas será que eu daria isso? Muito cara, quando a gente começou a falar de internet banking, sabe? Mas eu vou entrar da minha casa, será que vale? Será que eu vou confiar? Sempre tem ali, sabe? Mas eu acho que a gente vai chegar no momento que isso vai estar tão maduro que a gente vai aceitar que faz parte do dia a dia, que não tem volta. Uma coisa que a gente pode não ter percebido, né? Quero até a sua opinião, Mussa. A gente tinha muito mais preocupação 1 ano atrás, 2 anos atrás, sobre que a IA te respondia. Se ela estava alucinando ou não. Hoje você pergunta e você não questiona mais tanto. Porque a alucinação está menor, a indexação dos dados está menor, já está real time, porque antes tinha um gap
O ChatGPT acho que tinha 2, 3 anos de gap, de indexação. Uhum. Hoje esse gap não existe mais. Então, a gente já não verifica mais tanto. Você pergunta lá no ChatGPT, pergunta no Gemini, e, cara, ela já pesquisa em tempo real, ela já te consolida aquilo que você encontraria no Google. Então, você já quebra um pouco as barreiras, sabe? Tá até difícil de identificar a alucinação, né? Tá Tem difícil. momentos ali que você É, vai direto. exato, exatamente. Eu até dei um exemplo no último episódio, eu tava usando a Gemini Terminal. E, cara, eu penei para descobrir que ela tava procurando uma documentação errada do framework que eu tava usando. E aí eu fui lá e peguei a documentação, você falou, cara, olha aqui e vê aqui. Mas eu tava tão no piloto automático de olhar o que ela tava determinando que eu não tava encontrando um erro. Aí eu falei, peraí, eu não sou piloto de IA, né? Eu ainda desenvolvo. Peraí, eu ainda tenho controle disso daqui. Deixa eu olhar essa documentação. Aí eu vi que a documentação tava defasada. Aí eu indiquei e aí ela indexou. E aí começou a funcionar bem. Então, a gente, assim, não estamos nesse momento ainda, mas as barreiras vão caindo, assim, aos pouquinhos. Isso é perigoso, né? Enfim, para as carreiras, você diz, para a carreira do povo? Ou você diz a alucinação em si, essa parte assim, a gente vai ficando cada vez mais confiante, né, cara? Sim. E vai ficando mais dependente. Sim, sim. E aí você fica um pouco... que nem, por exemplo, quem que acreditava nos primeiros resultados do Google antigamente? Você ia olhando lá, conferir. Cara, hoje você busca, você bateu no primeiro, no segundo, você já não vê os outros. Exato, exatamente. Né? Você já tá certeiro, né? Você vai ali e fala, você confia, não, é esse e esse. Né? Então, enfim, todo episódio gira em torno de A depois, no fim das contas, né? O hype, né? Tá no hype. É o hype, mas, cara, é um assunto que é incontornável. Mas, enfim... quando a gente fala, né, IA, blockchain, eu acho que são coisas inerentes da tecnologia, né? Dados, né? A parte de dados também. Como é que... Puxa, os dados, eu não sei o quanto os dados estão preparados para IA, né? Porque, você pega ali, coloca no castelinho de areia, putz, a IA vai te responder coisa ruim, alucinar, vai... Cheat in, cheat out. Exatamente, exatamente. Eu vejo ainda que um tema, cara, básico, por incrível que pareça, que é a integração de dados, né? Ainda é um problema para muita empresa. E aí, estou falando no geral, mas no mercado financeiro também você vê, né? Você conversa com outro, ainda tem um desafio ainda de, puta, tenho dado aqui, tenho o mainframe de lá, não consigo integrar, e aí eu não sei se eu consigo ter, se eu estou com a massa de dados suficiente para começar a treinar um modelo, né? Então ainda, se fala muito, né, de coisas modernas e tal, mas puta, ainda tem um arroz e feijão básico ainda que... Exato. E aí entra naquele desafio, né, da modernização, né? Pô, por que eu ainda não consigo fazer, né? Por que eu ainda não consigo modernizar? Porque ainda tem um monte de coisa ali antiga e, né, mal estruturada. Enfim, quer IA, né? O pessoal quer a varinha mágica com a solução, mas não quer arrumar a casa, não quer arrumar os dados, né? Então, é até engraçado que eu fui ontem num evento também de AI, e aí estava falando sobre essa coisa da transformação digital que a gente falou aqui, que, cara, já não se fala mais em transformação digital. Isso já passou, mas ainda tem muita empresa que nem fez a transformação digital, né? E já agora o negócio é AI, agora precisa implementar AI porque tem que fazer, né? Conheço algumas, infelizmente. que ainda não tem uma visão de produto, não tem uma visão exatamente do que é a transformação, porque a gente ainda tem uma questão da empresa achar que a transformação digital é transformar o que ela faz em digital. E não transformar a sua operação para ser digital. Exatamente. Isso enfim, são características de visões executivas que não entendem exatamente o conceito. Exatamente. O pessoal acha que é pegar o documento e colocar em PDF. Tá digital. Eu digitalizei. Não é a operação mesmo. Né? Exato.
Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmverse.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. E cara, eu queria te fazer uma pergunta que agora me deu uma pulga aqui atrás da orelha. O Ron falou sobre desafios de integração de dados, etc. Eu sei que a TecBan é muito mais do que o Caixa 24 Horas, tem muitos outros produtos, etc. Sim. Mas, cara, como é que vocês conseguem fazer essa mágica de se integrar com tantos bancos ao mesmo tempo, num terminal só e, pelo menos do ponto de vista de experiência do usuário, sem tantas intercorrências? Como é manejar um ecossistema tão robusto assim? Nós somos integrados em 150 instituições financeiras, né? Puxa vida! Inclusive 150, velho? Inclusive as fintechs agora, porque é por onde, se você precisa de algum dinheiro, é por onde, você saca, né? o dinheiro vai escoar, né? O escoamento ali do dinheiro, né? Porque realmente a gente não tá usando mais tanto o dinheiro ali no dia a dia, mas ainda eventualmente precisa ali de um caixinha, alguma coisa assim, né? Então, Ó, eu fui no Caixa 24 Horas, acho que alguns dias atrás, para tentar fazer a operação reversa. Falei, será que eles aceitam depósito? Porque eu não queria sacar o dinheiro. Eu recebi um dinheiro. você queria Eu falei, cara, eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, cara. Eu não uso esse dinheiro, eu só pago tudo no cartão de crédito. Eu preciso depositar esse dinheiro em algum lugar. E não tenho onde depositar o dinheiro, cara. Vou ter que, sei lá, vou pagar em espécie, como faziam os maias. E a gente não quer pegar a fila do banco para Pois depositar é, cara. também, né? Exatamente. Sim. Então, e não tem mais agência, cara. Não tem. Eu fui procurar a agência do meu. Eu falei, caralho, não tem mais agência agora, agência lá na casa do caralho. Não precisa ter. Isso é verdade. O que tá fechando de agência... Que é até um ponto, né, assim, os ATMs estão virando mini agências bancárias, né? Porque ainda é um ponto de presença físico, né? Você precisa colocar o dedo, autenticar alguma coisa, né? Prova de vida. Então, ainda é um ponto de presença físico, eventualmente ainda precisa, né? Enfim, sabemos que tem ali no celular o reconhecimento facial, já tem outros mecanismos, mas muitas vezes ainda é um ponto, quando a gente fala nível Brasil, faz sentido, né? Mas, puxa, a gente tem ali, o ambiente é bem complexo, viu, Wellington? Né, a gente usa... a gente tem IBM, a gente tem IBM Power lá, então temos umas Powers ali, então é um ambiente muito robusto, conectados às IFs, e aí link direto, então tem bastante... Cara, deve ser uma infraestrutura... É robusto, é muito robusto, para manter aí essa conectividade com os bancos, é bem robusto, a operação é grande, mas também tem assim... A gente vem investindo bastante na eficiência operacional, automação, IA também, IA mais ainda experimental, né? Não vou sair, não vou falar que estamos já colocamos IA em toda a operação, né? Porque tem gente que gosta, mas tem muita automação ali com sistemas, mas é isso, é desafio do dia a dia para manter ali essa conectividade com os bancos. Cara, eu imagino também a curiosidade também essa a complexidade de você fazer o PIX, de você sacar porque acho que tem um esquema de acho que você saca, né? Ele te mostra o QR Code e você saca. Sim. O saque saque digital. É o saque digital que ele mostra um QR Code, você vai lá com o seu celular da sua instituição, você bipa esse QR Code e ele saca, né? Ele libera o dinheiro. Poxa, isso, cara, fantástico. Isso. Imagina também a complexidade por trás disso, eu imagino, né? Sim, processo. sim. Né? Porque aí já é um mundo digital com
com o não tão digital, né? Vamos dizer, o mundo ISO, né? Transação ISO, ainda que né? Ainda é um protocolo mais utilizado nas transações bancárias, né? Mas né? Já é um mix do digital com os protocolos antigos. Aí eu vou te fazer uma pergunta que você responde se quiser e se puder. Tá bom, vamos lá. Senão, a nossa editora corta. A gente fez um episódio 2 semanas atrás sobre o ataque do Banco Central, que foi nessas contas que são contas compensatórias, né, entre os bancos. E, cara, a TecBan, ela basicamente trabalha só com isso, né, porque você está oferecendo dinheiro em espécie. Eu acredito que no caixa 24 horas ali, a maior parte da operação é saque, né? Exato. O pessoal procurando saque. Exatamente. Né? Então, a conciliação ali, então você tem que ter uma conta de liquidez muito grande, que depois você tem essa compensação ali na conta interbancária, né? Que é a conta de garantia Isso aí. e de liquidação entre os bancos. Né? Isso aí. Eu aprendi isso no episódio, inclusive. Tá certo. Pessoal. Se você não viu o episódio sobre as especulações e a análise do ataque hacker ao Banco Central, o card tá aqui na careca brilhosa do Ron. Como é que vocês viram isso, cara? Como é que foi o impacto desse... Esse aí é aquele momento que a área de segurança emite alerta e todo mundo... Tocou a sirene na casa de todo mundo. Exatamente, tocou a sirene. E foi uma exchange cripto que pegou a fraude. Exato. Né? Mas, no final das contas, foi engenharia social, né? Né? Foi uma pessoa ali corrompida, né, com dinheiro e que deu a senha, que forneceu a senha. Então, é o que a gente sabe, né? É o que a gente sabe. É o que a gente falou no episódio. Porque uma das questões que a gente comentou foi como é que um dev júnior tem credencial para movimentar 80 milhões de reais? Essa senha tá com muito acesso, Porra, né? mas tem alguma coisa muito errada aí. Muito poderosa essa Tá senha. muito poderosa, né? Então, enfim... Realmente, emitimos alertas, nossa área de segurança, que é bem parruda, né? Nossa área de segurança ali na TecBan é bem competente, é muito confiável, eu diria. E, assim, fizemos várias verificações, tivemos ali uma rotação, porque isso aí também dá ideia para muita gente, então... Sim, né? a superfície de ataque aumenta pra caralho, né? Porque vai ter de gente tentando fazer a mesma coisa. Exato, falar, pô, se eu pegar uma senha aqui, né? Então existe ali uma rotatividade, existe mecanismos, a gente rodou ali um check-up no ambiente, né? Teve ali não é um check-up, né? Eu acho que é um double check, eu diria, sobre os mecanismos de defesa. Então, foram emitidos alertas e tomadas essas ações para verificar. Imagino que todo evento que acontece, claro, isso no geral, mas em especial no segmento financeiro, cara, isso gera um estresse absurdo, porque exatamente isso começa a olhar, cara, será que eu tô também vulnerável a esse ponto? Será que eu preciso rever? Então, isso gera um estresse enorme, né? Sim, não, a diretoria, né, o C-Level e diretos, né, realmente tiveram alguns planos de ação ali nesse teste, né? Teve um plano de teste de contingência, né, na empresa para validar se estava tudo certo, se a gente estava preparado para um incidente desse tipo. Então e passou com sucesso, né? Foi legal. Ficou todo mundo dormiu tranquilo. Todo mundo dormiu tranquilo depois. Foi bacana. E como que é a interação da área de arquitetura numa instituição financeira com SI? Porque nós somos duas áreas que são taxadas como as chatas. Políticas e regras e padrões. Isso, os caras que cagam a regra e que não deixam subir para produção. Né? E na área de saúde onde eu trabalho também tem que ter uma parceria muito boa, muito estreita, né? Porque a gente está falando de dado de saúde, que eu acho que depois do dado financeiro é o dado mais visado que a gente tem superfície de ataque, etc. Como é essa dobradinha? A taxação existe, né? A Sim. gente é sempre taxado de burocratas, né? Somos burocratas, mas a gente trabalha, na TecBan, a gente trabalha no modelo federado. E assim, não só na TecBan, mas como em outras empresas, eu sempre trabalhei com modelo federado, que é o quê? Eu não tenho todos os domínios dentro da arquitetura. E aí,
né, a gente elege uma pessoa, Uhum. um campeão ali, ou um líder, que responde pela segurança. Então, ele atua como um arquiteto, ele traz assuntos dentro ali de alguns Uhum. fóruns. Então, a gente puxa essa pessoa como representante Sim. de segurança. É o que a gente chamava no obsoleto modelo Spotify de chapter, né? Exato, Então, exato. o cara é o arquiteto que tá lá e que responde transversalmente, É isso, por segurança. Assim, eu não tenho um arquiteto de segurança, mas eu tenho o cara ali que é o ponta firme, que pode ajudar na arquitetura, ele entende de arquitetura, segurança, um pouco de tudo. Telecom também, não tem um arquiteto de telecom, então tem uma pessoa. Pô, é verdade, você tem telecom também, né? Tem um monte de coisa. Então, assim, a parte de federação, ela acaba sendo até grande. Uhum. O core da arquitetura gira ali em torno de 10 pessoas. A gente tem ali 10 pessoas entre arquitetura corporativa, de solução e técnica. O restante é federado, né? Um cara especialista na aplicação, que entende das aplicações, e aí ele pode dar uma dica ali do driver do banco de dados, né? Então ele pode, né, dizer um pouco mais no bit byte. Puxa, o cara do telecom, o link aqui do DWDM não vai aguentar por causa dessa volumetria. Então a gente tem que federar aí algumas pessoas, né? Então é assim que a gente consegue, né, alavancar. Mas tem um core como vocês de SI também, de segurança? Então, aí a gente tem um representante de SI que fala com arquitetura. Então a gente conversa bastante, tem fóruns ali, né? Tem fóruns para, sei lá, se é uma solução nova que está sendo desenhada, a gente puxa esse cara de SI para responder como segurança, um pouco como arquitetura, ter um pouco das duas visões. Entendi. E aí faz uma visão consensual. Exatamente, exatamente. Às vezes demora um pouco mais para chegar em alguns pontos, né? Naturalmente. É democrático, mas demora um pouco, mas funciona. Como toda democracia, demora um pouco ela mais. É demorada, exatamente. Cara, pra gente encaminhar já o episódio pro final aqui, eu ia te fazer a pergunta sobre o que você acha dos próximos passos para a gente evoluir ainda mais o setor bancário, mas você já falou que blockchain é o ponto da vez, né? É isso aí, isso aí. Já joguei a carta ali, já joguei a provocação pro público, já para ir pensando. Já deu o zap, né? Já sabe onde investir, hein, pessoal? É isso aí. Já vi que o cara é um entusiasta. Você tem que conhecer o Baiano, que é o nosso parceiraço aqui, nosso decano, que é CEO da Clever, que é o MacChange. Fazer um episódio sobre isso. Legal. Havendo oportunidade, vamos aí. Entusiasta de cripto, sim. Baiano tá convidado. Já tá. Convidado não, tá intimado. Intimado. Então eu queria substituir essa pergunta sobre como você imagina, é quase a mesma pergunta, mas uma visão mais realista de como você imagina o setor bancário daqui a 10 anos. Você acha que a gente vai de fato para converger para o mundo cripto? Você acha que isso vai ficar muito próximo dos agentes de inteligência artificial? E como que a gente vai lidar com o dinheiro daqui a 5 e 10 anos? Valendo! Valendo, essa é difícil, hein? Vou pedir ajuda, vou pedir ajuda pro home, né? Assim como a gente tem os legados, né, na TI, a gente vai ter o dinheiro ainda. O dinheiro ainda vai existir, porque tem muitas realidades, né? A realidade de países continentais, né, com tamanho de continente, é essa do Brasil. A gente ainda tem o dinheiro, muitas vezes até escambo, né? Muitas vezes a gente ainda está fazendo troca e nem sabe ali, né? É verdade. Então, né? E aí, quando a gente fala Europa, Estados Unidos, né, mesmo países desenvolvidos, mesmo o sistema deles não, né, ainda estamos falando da assinatura, do cheque, como a gente mencionou. Então, não é tão digital quanto a gente imagina.
Então, falando em legado, vai ter ainda né, vai ser muito usado o dinheiro, né, mecanismos, os mecanismos atuais. Mas cada vez mais a blockchain, né, as criptos vão assumir um papel de reserva de valor. Então, a gente começa já a ter reserva de valor ali, né, mudando um pouco. Pagamentos transfronteiriços, talvez o Swift esteja aí com o tempo, né, com os dias contados, né, porque as criptos, né, elas são desplugadas de governos, tem uma série... O Swift não faz o menor sentido no mundo cripto. Então, exato, tem uma série de questões que a cripto quebra no mundo, ele unifica o mundo de um jeito diferente, ele unifica de forma econômica, né, e sei que tem o dólar aí do Trump tentando estabelecer as stablecoins, mas aí é uma guerra que a gente vai ter que ver, né? É uma guerra geopolítica que está acontecendo, econômica, né? Geopolítica econômica, para ver se... É uma contradição, né, cara? Porque como ele está tratando a questão econômica de uma forma tão centralizada, mas regularizando o blockchain, que é universal... Não fica uma coisa meio esquisita, né? Então, é porque assim, ele quer o lastro no dólar, ele quer colocar o dólar como lastro das criptos, que são as stablecoins. Então, assim, sendo lastro dólar, ele obriga com que os países ou os bancos, enfim, usem o dólar. Tenham reservas de dólar. Então, falou, opa, você tem dólar para garantir essa operação de stablecoin. Então, assim, é até por isso que ele quer espalhar isso. Então, esse é um ponto. Mas Bitcoin, não. Bitcoin é uma reserva independente, né? Ele é meio que o padrão ouro, né? Ninguém detém, né, o ouro, se você acha, né? Enfim, tem as mesmas propriedades do ouro, de escassez e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala de outras criptos que não stablecoins, puxa, ela quebra várias fronteiras de países. Então, acredito que estejamos indo para esse mundo. E eu acredito, eu gostaria de ver um mundo mais unificado economicamente. Mais justo, também. Talvez. É que a gente... O meu ponto foi que a gente vê talvez uma regulamentação cripto pelo lado dos Estados Unidos com interesse econômico de padronizar o dólar como uma moeda universal, mas a gente vê do outro lado ações econômicas que reduzem o dólar a uma moeda local, né? Por você não estimular talvez o comércio como deveria entre as nações. Então, ao mesmo tempo eu não quero ter comércio com você, mas eu quero que você tenha minha moeda como reserva. Como reserva, fica um negócio meio esquisito. E aí uma observação interessante, eu moro perto do Brás, na Vila Guilherme. E às vezes, em alguns momentos, eu vou dar um rolê lá a pé, quando tô de boa. Eu gosto muito de caminhar a pé, faço quase tudo a pé. E aí, cara, ali tem um comércio chinês muito grande. E a galera transaciona coisas grandes ali. Sabe que os caras usam lá com moeda corrente de lojista para lojista? XRP. É mesmo? XRP? Os caras usam XRP. Caramba. Eu já perguntei se os caras aceitavam o SDT. Teve uma época que eu realizei um pouco da minha carteira cripto e perguntei, aceita o SDT e tal? O cara falou, XRP. Nossa. Os caras usam XRP, cara. Nossa. Lá. Interessante. E é o Brás ali, é o time. Mas é uma comunidade chinesa ali que tem que os caras usam muito XRP para isso. Interessante. Então não é uma stablecoin. Sim. Mas é uma moeda corrente, cara. Isso é muito louco. E eu também me pergunto aqui se esse movimento, principalmente do Trump, se o efeito vai ser ao contrário, aí que as pessoas vão começar a usar realmente as moedas independentes
por conta disso, né? De ter a flexibilidade, não ter alguém que vai impor ali uma regra, né? Porque a filosofia foi exatamente essa, né? Isso aí. A gente vê, né, esse negócio de olhar o Pix, assim, pô, por que você não está usando o WhatsApp Pay, né? Eles querem o WhatsApp Pay, os cartões de crédito, Visa, Master. Pô, por que você não está usando, né, os nossos meios de pagamento? Então, realmente é um Talvez bom ponto. pode ser até o processo inverso. Não, né? sem dúvida. A gente está passando por um momento da economia que a gente está... Porra, o dólar não é tão confiável como poderia ser. A economia americana não é tão... né? Mas enfim, cada um dá a metralhadora pro macaco que elege, né? Mas eu tento blindar um pouco o PPT de opiniões políticas, porque Tá certo. a gente está aqui para falar de tecnologia. Não, e são muitos movimentos globais, né? Isso, Você vê Rússia, China, tem vários movimentos lá também que, a gente... É muita coisa para acontecer, né? Porque também a China também tem um movimento acho que de usar também a cripto deles também baseada em ien também, né? Acho que eles têm lá também algum movimento nessa linha. Eu sei também, que eles né? bloquearam o Bitcoin, não sei porquê, ainda não entendi direito isso também, mas eles têm ali uma cripto deles, né? Mas acho que liberou o Bitcoin já. Liberou? Porque eles tinham bloqueado, depois liberam. Já bloqueou, liberou umas 4, 5 vezes, né? Eles sempre fazem isso, né? Porque é um regime autoritário que liberdade de transação não é bem o core, o desejável de uma ditadura, né? Então, enfim, é até bom falar isso, porque senão vão falar que eu sou só anti-americano. Então, não é bem o que uma ditadura quer, que você tenha liberdade. Exato, exatamente. Não, o jogo geopolítico tá dado. Tá dado, E só... Bom, Deus nos proteja. Serão anos emocionantes. Moça, cara, obrigado demais pela tua... Obrigado. Por contribuir aqui, cara. Tu é um cara comunicativo demais, muito de boa. Obrigado pelo convite. Divertidíssimo o papo aqui, bem divertido. Tu tem que voltar muito mais vezes aqui, cara. Legal, não, já tem a próxima pauta de cripto. Isso aí. Do blockchain. Obrigado também, Ron, pelo convite. Puxa, bem legal mesmo. Né, conversar com você é sempre bom aí. Né, sobre dados também, sobre todas essas informações aí que estão... Obrigado você por ter aceito. Poxa, acho que foi super legal e enriquece, na verdade, essas conversas que a gente está tendo de, muita mudança acontecendo simultaneamente e, em especial, o mercado financeiro acaba sendo um grande driver de parte dessas mudanças, né? Porque sempre está na frente das mudanças, das inovações, né? Exatamente. É verdade. E foi muito bom entender aqui contigo como é esse dia a dia, essa loucura, né, velho? De passar por tantas transformações e trazer tanta inovação e tecnologia para cá, pro mundo financeiro. Obrigado mesmo, cara. Valeu, obrigado, Wellington, também aí, pela condução, muito bom também, bacana esse bate-papo aí do PPT Não Compila. Bola, a mesa é sua, tá convidado a hora que você quiser. Tá ótimo. Bem-vindo, família do PPT. Valeu. Show de bola. Obrigado. Ron, obrigado novamente. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que se você gosta do nosso trabalho, se você acha que a gente contribui de alguma forma para o seu entretenimento, para o seu conhecimento, para a sua carreira profissional, você pode ser membro do PPT Não Compila. Sendo membro do PPT Não Compila, você ajuda a gente aqui. Ajuda ali o rapaz de boné, que tá ali. Né? A gente dá uma cerveja para ele às vezes, né? A gente ajuda que a gente manter a produção do PPT Não Compila e a gente consegue trazer algumas novidades para vocês antecipadas, né? Sabe que quem é membro do PPT, Ron, consegue assistir o episódio novo na segunda-feira e não na quarta. Legal. Pô, então já tem novidade na segunda-feira. Na segunda-feira o cara já vai para o trabalho com novidade, entendeu? Legal. Então você vai ter acesso antecipado para os episódios do PPT e algumas novidades que a gente está preparando aqui para vocês, e quem já for membro vai ter algumas vantagens além dos que terão vantagens. Então, se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui muito deixando seu comentário, dando seu like, indo lá no Spotify, dando 5 estrelinhas para o nosso podcast, deixando um comentário.
colocando no Slack da firma, no grupo da família do WhatsApp. Faça a nossa comunidade crescer, que isso vale muito mais do que qualquer dinheiro pra gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, Ron. Valeu, Mussa. Valeu. Valeu. Obrigado.